Imaculada estejam sempre conosco, comigo, com você, com a tua família aí, que nos permite adentrar a tua casa. Que Deus te abençoe profundamente e copiosamente. Meu nome é Érico da Amada, sou do grupo de oração Arca da Aliança e é uma bênção, uma alegria enorme estar aqui com você, dividindo este momento da Léxio Divina, este mergulho orante na Palavra de Deus, este mergulho na verdade do Evangelho, o Evangelho que abriga o próprio Cristo, que é o próprio Cristo, conforme nos instrui o Concílio Vaticano II, esse Evangelho que é a presença do próprio Cristo no meio de nós. O Senhor se faz presente para que eu e você possamos adquirir junto a Ele intimidade. Intimidade com o Senhor é o que nós buscamos aqui aprofundar nessa Léxio Divina. E nós nos reunimos em nome desse Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Antes de nós começarmos o nosso momento oracional, para que nos preparemos para acolher esta palavra, para ouvir aquilo que o Senhor nos tem a dizer através da palavra, eu te convido a se inscrever aqui no canal da RCCBH. Então ativa aí os sininhos, ative as notificações, para que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente posta diariamente para nutrir a tua espiritualidade, para que a tua fé ela continue crescendo gradativamente, para que a tua fé continue alçando voos até que você se una ao Pai, até que você se una ao Senhor. Amém? Bendito seja Deus. Comecemos então o nosso momento da Léxio Divina já orando, pedindo ao Senhor que venha abrir o nosso entendimento, que venha abrir a nossa inteligência, que venha ampliar a nossa visão, ampliar a nossa audição, para que nós ouçamos aquilo que o céu já tem preparado para nós através da leitura de hoje. Espírito Santo de Deus, eu invoco nesta hora a tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que neste momento tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é humano, tudo que é do Érico possa cair por terra. Espírito Santo de Deus, fazer encher agora, neste momento, a minha vida, o meu coração, a minha história, Senhor, com a tua presença e fazer-me transbordar. Abre, Espírito Santo de Deus, o meu entendimento conforme a tua vontade, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar através do Evangelho de hoje, neste sábado, nesta manhã de sábado. Peço, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito, sobre mim. Vem neste momento, Espírito Santo, encher este espaço, encher este ambiente de oração. Vem, Espírito, preencher o meu coração por inteiro e fazer-me transbordar verdadeiramente da tua presença. Fazer, Espírito Santo, com que nesta manhã eu tenha a oportunidade de fazer essa experiência contigo, para que então eu possa mergulhar na experiência com a palavra. Vem, Espírito Santo, aumentar a minha intimidade com Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, me trazer aquilo que o Senhor já tem preparado, Espírito Santo. Vem revelar. E eu te peço, Espírito, me diminua. Fazer, Espírito, com que as minhas preocupações elas não sejam ruídos, não hajam como ruídos, para ouvir a voz de Deus que emanará da palavra. Espírito Santo de Deus, fazer com que todas as minhas preocupações possam cair por terra, todas as minhas ansiedades, todos os meus medos, todas as minhas angústias, que possam cair por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, que eu esteja tão preenchido com a tua presença, Espírito Santo, que nada seja capaz de me tirar da sintonia que há em ti. Que nada seja capaz, Espírito Santo, de me tirar de órbita junto de ti, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te convido a tomar a tua palavra comigo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 43 ao 45. Assim diz a palavra de Deus. E todos estavam impressionados com a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo o que ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos: Escutai bem o que vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. Ela lhes permanecia velada, para que não compreendessem o seu sentido. E eles tinham medo de interrogá-lo a este respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No primeiro momento da nossa Léxio Divina, a gente vai tentar entender o que esse texto diz. Jesus ele vem aqui
especificamente neste capítulo, nesse trecho, alguns versículos antes, Jesus vem da cura de um menino que estava possesso. E Jesus já vinha de um caminho de realização de diversas curas, de diversos milagres, e o número de admiradores de Jesus ele crescia. Então, a partir desse momento aqui que Jesus ele cura o menino possesso, essa criança possessa, ali os discípulos, contemplando aquele momento, começam a perceber que existia, claro, na figuração de Jesus, essa manifestação celestial, essa manifestação do reino de Deus, mas existia também aquele grupo de pessoas que buscava a cura, que buscava o milagre, que estavam seguindo Jesus não pelo que ele era, mas pelo que ele era capaz de fazer. E aí Jesus ele vai começar dizendo, chamando a atenção, a minha atenção, chamando a atenção aqui daqueles discípulos, falando que todos estavam impressionados com a grandeza de Deus. Então olhavam para Jesus e viam realmente que existia algo grande que emanava do Cristo. E todos cresciam em admiração com ele. E a palavra vai seguir dizendo que, como todos admirassem tudo o que ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos. Nesse momento, Jesus ele vai impedir que esses discípulos fiquem deslumbrados com aquilo que está sendo dito pelas pessoas, com a maneira como as pessoas estão tratando tanto Jesus quanto os discípulos. Que naquela realidade de cura, naquela realidade de milagres, estando os discípulos também com Jesus, eles eram bem tratados, eram bem acolhidos, imagino que aplaudidos também eram. E aí Jesus ele vai abrir os olhos dos discípulos nesse aspecto e dizer para eles, olha, escutai bem o que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue à mão dos homens. Dos mesmos homens que estão batendo palma, dos mesmos homens que estão aí exaltando, dos mesmos homens que estão admirados com a grandeza de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, será também entregue à mercê, à misericórdia ali desses mesmos homens que estão aplaudindo. Mas os discípulos ainda não eram capazes de compreender que Jesus já fazia o prenúncio aqui de sua paixão e morte. Jesus, ele já dizia que ele precisaria morrer, ele já ia revelando aos poucos, bem do padrão de Jesus, ele já ia revelando aos poucos o que deveria acontecer com ele, o que de fato aconteceria com ele, e que aquele momento que estava sendo vivido, aquele momento de glória humana, era um momento que era passageiro, era um momento que era transitório e era pequeno diante do tamanho da cruz, dos algozes do Senhor. E esses discípulos ainda não eram capazes de compreender isso porque estavam ali seguindo Jesus, estavam convivendo com Jesus, vivendo diariamente com o Senhor, participando de todos esses processos de cura, de libertação, de todas as pregações de Jesus. Eles estavam ali participando, mas ainda não eram capazes porque não tinham ainda a vista ampliada, não tinham condição de enxergar ainda aquilo que o reino de Deus já tinha preparado. Esses discípulos ainda não eram capazes e, como eles ainda não eram capazes de compreender, eles não perguntavam, ficavam com medo de perguntar a Jesus a respeito disso, ficavam com medo daquilo que não eram capazes de compreender. O que os discípulos não entendiam os assustava. O que os discípulos não conseguiam decodificar causava-lhes medo. E por esse medo, eles acabavam não perguntando para Jesus, acabaram não perguntando o que Jesus de fato queria dizer. E a intenção de Jesus era que de fato essa profecia, ela ficasse velada ainda a esses discípulos, porque conhecendo o temperamento de alguns dos discípulos e vendo a postura deles ao longo do evangelho, dá-se a entender que antes de se cumprir esse momento, se eles soubessem previamente o que aconteceria, provavelmente não conseguiriam assimilar que esse processo ele era um processo necessário, era parte do plano de Deus, fazia parte do plano do Senhor que Jesus viesse ao mundo e que morresse de morte de cruz e que, portanto, libertasse os povos aí, libertasse o seu povo, libertasse os filhos de Deus e restaurasse o vínculo do povo com o Senhor que foi quebrado ali na primeira desobediência, no pecado original. Então, se esses discípulos talvez ficassem sabendo antes, provavelmente eles tomariam medidas humanamente falando, para proteger aqueles que eles amavam, para proteger aquele que eles amavam, que eles estavam convivendo, que estavam ali passando o dia a dia, que estavam dormindo, estavam comendo ali à mesma mesa e dividindo o mesmo teto quando tinha teto, dividindo ali tudo aquilo, provavelmente fariam
esperam algo, e por isso Jesus preferiu deixar isso velado, preparando-os para essa certeza de que as glórias humanas, elas são efêmeras, elas são passageiras, mas ao mesmo tempo ali já protegendo a promessa, protegendo a profecia de que o Cordeiro seria imolado em expiação dos nossos pecados. No segundo momento da nossa Lexia Divina, nós vamos para aquilo que esse texto me diz. Esse texto, ele vem trazer para mim essa dimensão de que é importante que as glórias humanas, elas não me saciem. Não me saciem. Essas glórias humanas não podem me saciar porque elas são efêmeras. É necessário que eu compreenda que o ser humano, ele é extremamente volátil. Ele vai ceder. O homem, ele tem a tendência de se inclinar para onde vai o vento. Então, se o vento vai para a esquerda, a tendência do homem é ir para a esquerda. Se o vento vai para a direita, a tendência do homem é também ir para a direita. Porque o homem em si, sozinho, ele não tem firmeza. O homem não tem firmeza sem a graça do Espírito Santo. E por isso, eu não posso me iludir com as glórias que o Senhor faz, com os milagres que o Senhor operar através de mim, simples servo, através de você, simples servo de Deus. As profecias que o Senhor entrega para você, as profecias que o Senhor entrega para mim, elas não devem ser motivo de glória. Nós não devemos fazer nada, nós não devemos nos colocar a serviço esperando, com essa expectativa de que as glórias humanas venham, com essa expectativa de que as pessoas se impressionem com a grandeza de Deus, com a grandeza desse Deus que habita em mim, e que elas tomem postura a respeito disso, que elas tomem postura a respeito da grandeza desse Deus que se manifesta. Deus é grande, isso é um fato, mas as pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar com essa grandeza. As pessoas muitas vezes não estão lidadas para lidar com as grandezas que não são materiais, com as grandezas que estão na dimensão espiritual. Quando a gente fala da infinitude do Senhor, nós falamos aqui de uma dimensão espiritual, não de uma dimensão física, não de uma dimensão da matéria, mas de uma dimensão espiritual. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Portanto, o meu coração deve estar voltado para o reino. O meu coração deve estar voltado para essa certeza de que mesmo entregue às mãos dos homens, o que acontece posteriormente, o que acontece depois, de fato, é a elevação à glória. O que acontece, de fato, é que seremos então junto ao Senhor, tendo vivido, tendo guardado os mandamentos, não nos iludindo com aquilo que essa vida humana ela nos proporciona. Nós estaremos ali recebendo a nossa coroa da justiça. Teremos então combatido o bom combate, teremos vencido todas as nossas vaidades, teremos vencido então tudo aquilo que nos afasta realmente do reino, tudo aquilo que vai se configurar como um ampliador do abismo que existe entre o homem e Deus. É preciso que o meu coração esteja voltado para o Senhor e que o meu coração ele não se distraia com as glórias deste mundo, que o meu coração ele não se distraia com aquilo que o efêmero pode me oferecer, que eu não troque o eterno, que eu não troque a minha eternidade por aquilo que é efêmero, por aquilo que é temporário. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Serei eu também entregue às mãos dos homens, serei eu também entregue àqueles que são falsos profetas, serei eu, enquanto cristão, enquanto aquele que segue exatamente os mesmos passos do Cristo, levado ao sacrifício de diversas naturezas, mas levado ao sacrifício. E é necessário que eu morra para que o Senhor possa viver em mim. É necessário que eu diminua para que o Senhor possa crescer. Se o Filho do Homem foi entregue, eu, cristão, quero desejar também ser entregue às mãos dos homens para que a minha alma seja elevada, para que os homens percebam a grandeza do Deus que habita em mim, do Deus que habita em você, não por aquilo que Ele faz na terra, mas por aquilo que Ele é e pelo lugar onde eu e você habitaremos quando chegar a hora que o Senhor nos chamar, em nome de Jesus. Nós então partimos para o nosso terceiro momento da Lexia Divina, em que nós vamos orar. Nós queremos, Senhor Jesus, te pedir neste momento que a graça do Teu Espírito esteja sobre nós. Vem, Espírito Santo, com a Tua graça, Espírito Santo, inundar o nosso ser, fazer-nos, Espírito, sermos realmente preenchidos na Tua presença, preenchidos de Ti, Espírito Santo de Deus. Eu te peço que sopre em cada um de nós e dá-nos, Espírito Santo, essa certeza de que nós somos Teus, essa certeza de que nós não nos contentaremos com o efêmero, não nos contentaremos com o passageiro, mas nós queremos viver as promessas que existem na eternidade para nós.
Dá-nos, Espírito Santo, essa visão espiritual necessária para que a verdade de que o efêmero está aqui, o que é entregue às mãos dos homens, não é o fim das coisas, mas a eternidade o é. A eternidade de fato é o que nos importa. A eternidade é o que nós devemos buscar e é para onde o nosso olhar deve estar voltado. Vem, Espírito Santo, ampliar a nossa visão. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. E contempla neste momento o Senhor ressuscitado. O que vem forte ao meu coração neste momento de contemplação é a cruz do Senhor, os algozes do Senhor, todo aquele processo de sacrifício, mas a ressurreição no terceiro dia, que enche o nosso coração de esperança. Entregues às mãos dos homens, mas amparados pela mão de Deus. Você possa ruminar aí o versículo que te chamou mais atenção neste evangelho e também essa palavra. Nós seremos entregues às mãos dos homens, mas jamais desamparados pela destra do Senhor. Bendito, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, forte abraço, que Deus te abençoe e uma excelente semana para você e para a tua família.